Para falar das Americanas, né? A Americanas informou que seu conselho de administração decidiu afastar 3 diretores durante as apurações do roubo contábil de cerca de 20 bilhões de reais, revelado pela companhia aí no mês passado. A Americanas viu suas ações derreterem no mercado acionário e enfrenta uma série de processos de investigação após o escândalo contábil, quando descobriu inconsistências em lançamentos contábeis. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto para a gente agora é o advogado Edemilson Wirtman Vicente, que é especialista em recuperação judicial. Muito bem-vindo, doutor Edemilson. Bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde, Cláudia. Doutor, como uma inconsistência aí de anos pode ter passado despercebido por uma loja tão grande como as Americanas e com tantos recursos? A Americanas tem uma assessoria jurídica das mais famosas do mundo, né? Houve erro nesse caso ou foi má fé? É isso que, na verdade, vai se apurar nesse momento. Por todos os lados, o que se busca agora é entender desde quando essa prática na Americanas acontece. O que para nós já começa a ficar um pouco claro é que era uma prática continuada. A gente tinha aí um CEO que permaneceu na companhia por volta de 30 anos, só foi substituído pelo Rial, basicamente para que o anúncio desse rombo acontecesse. Então, as auditorias têm muito a explicar, principalmente aquelas que permaneceram por mais tempo à frente aí das divulgações da Americanas, mas o que a gente entende é que existe aí sim uma questão bastante estranha a ser esclarecida. Não é um expediente normal você permanecer durante tanto tempo com uma marca contábil, um lançamento contábil, como era feito no caso das Americanas, sem apontar ali um risco dessa magnitude, uma magnitude de 23 milhões num primeiro momento. Uma pergunta agora é do Jorge Serrão. Doutor, como é que esse escândalo, que merece ser tratado assim, já repercute no mercado negativamente? Há risco de outras empresas também terem praticado algo parecido? As empresas de auditoria entram aí na ciranda em função disso? O que se percebe já é um cuidado muito grande das demais varejistas de apontar que, de uma forma ou de outra, não agiram como Americanas, né? Então, isso em balanço, muitas vezes, acaba aparecendo como notas explicativas, esse risco sacado. Na maioria das vezes acaba acontecendo também como lançamento em linha de empréstimo bancário, né? Então, o que a gente percebe é que não era uma prática das mais comuns, mas que nesse caso da Americanas realmente ficou ocultado, né? Havia ali uma ideia, a gente ainda vai entender por quais motivos, de manter um resultado da companhia inflado, né, apto a manter essa ciranda financeira, né, de capturar novos empréstimos. A gente tem aí os principais bancos do país bastante empenhados aí na recuperação da Americanas, e mesmo os bancos públicos, né? Então, o que a gente percebe tem esse cuidado das demais empresas do segmento de demonstrar que não são Americanas, e do lado da Americanas ainda um questionamento muito grande como isso permaneceu tanto tempo. E principalmente se, né, com conhecimento dos principais acionistas e dos diretores, enfim, quem estava à frente aí de fato, né? Porque veja, uma questão é você estar à frente documentalmente, outra questão é você estar à frente de fato das decisões da empresa. O mercado leva agora um novo solavanco também, com a revelação aí de um rombo de 35 bilhões na Oi, a empresa de telefonia. Como é que pode ser o desdobramento também desse caso? O que ele tem de semelhante ou não com esse escândalo das Americanas? A Oi, ela tem uma característica muito especial, né? A gente já está falando da segunda recuperação e não da primeira. A Oi, ela teve um processo relativamente extenso. Esse processo, desde o deferimento do processamento até agora, durou 5 anos. A lei prevê que após 5 anos você pode buscar a recuperação novamente, o que
acho que por boa parte dos credores não era esperado, né? Afinal, quando você faz uma recuperação dessa envergadura, o que se espera, principalmente os credores esperam, é que aquilo seja um remédio amargo, mas definitivo, né? Então, a principal questão no caso da Oi é, bem, quantas recuperações serão necessárias até que a empresa venha, de fato, a se soerguer, né? E isso também tem um impacto para outros casos, né? Então, a gente começa a pensar se o que a gente vai decidir nesse momento realmente vai representar solução para outros casos, ou isso eventualmente vai passar por um novo pedido, uma nova proposta aí para todos os credores. Doutor, e o que vai acontecer com os trabalhadores das Americanas e também com quem tem ações na empresa? Bem, primeiro em relação aos trabalhadores, é importante entender que existe uma linha divisória. Essa linha divisória é a data da distribuição da recuperação judicial. Eu digo isso porque antes dessa linha, os créditos se submetem à recuperação judicial. Após este momento, são créditos extraconcursais. Então, uma coisa vai ficar, esse primeiro tipo de crédito, anterior à distribuição, ele fica sujeito à recuperação. Então, todos os funcionários, por exemplo, que foram demitidos antes da recuperação judicial, vão ter os seus créditos acordados, né, num plano de recuperação e vão ser pagos segundo o plano que for aprovado. Os demais credores que forem demitidos a partir de agora, é como se a empresa estivesse atuando normalmente. Então, eu tenho, numa eventual rescisão, a necessidade de pagar tudo que tiver referência com o que for posterior à recuperação. Importante também entender, para que o funcionário... Existem duas formas do crédito do funcionário aparecer na recuperação judicial. Ele tem, em um primeiro momento, a própria empresa informando esse valor, e daí a importância do funcionário, do credor trabalhista, buscar o seu valor, saber se esse valor está correto, e o outro movimento seria através de um processo que pode ser de impugnação, para falar que aquele número que foi indicado está errado, ou, eventualmente, até que aquele número não foi informado. Então, o trabalhista ele precisa buscar o seu advogado, entender se aquele crédito foi lançado de forma correta, para daí sim aguardar a definição do plano de recuperação ou tomar providências para que o seu crédito seja efetivamente o correto quando da votação do plano de recuperação judicial. A história das lojas Americanas aí faz lembrar também da Mesbla e do MAP, né, que faliram na década de 90. O que ela tem a ver com essas duas empresas? O que se discute muito no caso das Americanas é a questão da fraude, né? Durante tanto tempo, um lançamento contábil atingir uma magnitude como essa. E é importante fazer um esclarecimento. A gente fala hoje de uma dívida de 43 bilhões, mas, na verdade, o que existem são 23 bilhões de dívida vencida e 20 bilhões de dívida a vencer. À medida que a recuperação ela é distribuída, as dívidas a vencer tornam-se vencidas. Então, existe aí uma importante divisão para entender que, na verdade, a dívida é de 23 bilhões, o que foi trazido agora é por conta da recuperação. Nos demais casos, e aliás, em outros casos até recentes, como o caso do IRB, o que se discute muito é, a fraude aconteceu com consciência ou com ciência e aprovação de quem, né? A gente tem, por exemplo, no caso da Americanas, os 3 principais acionistas no centro dessa discussão, né? Se efetivamente estavam à frente, de novo, eu volto a falar, aqui é muito mais uma questão de fato do que de direito. Isso comprovado que, por exemplo, documentalmente um deles não agia ou não tinha poderes para gerir a companhia, mas de fato ele agia como diretor, dava as regras, né, para que a companhia agisse, aí sim vai se buscar a responsabilização do profissional. E essa responsabilização é algo que acaba sendo bastante novo e também, respondendo a sua pergunta, pode trazer uma resposta para os acionistas que foram lesados, principalmente os minoritários. Existe aí uma busca de responsabilidade junto a esses 3 sócios, justamente porque
foram os maiores beneficiados e, efetivamente, ao que tudo indica, participaram de algum tipo de decisão ao longo do tempo, né? A Americanas tem na mão do grupo aproximadamente 30 anos, o que não é um período curto. Então, nos parece que vai ser o principal destaque, essa delimitação de responsabilidade, delimitação de atos que importam em responsabilidade. Serrão? O senhor tocou ainda agora na questão do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Para a nossa audiência se situar, qual é esse problema que aconteceu nessa empresa? O IRB, na verdade, ele teve um mesmo problema de fraude contábil. Ali houve uma ideia de se inflar o preço das ações, e isso, na verdade, acabou lesando uma boa parte dos acionistas minoritários, o que, em boa parte, se assemelha com esse caso da Americanas. Durante muito tempo, houve aí indicação de boa parte, aliás, dos credores, né, bancos de grande porte, para compra das Americanas. E isso muito fundiado nessa infração contábil, nessa fraude contábil. Então, os casos se assemelham muito por isso, por essa discussão de fundo, se houve ou não fraude e quem são os responsáveis. A auditoria é responsável? Até que ponto? Os gestores são responsáveis? Vão ser eles aqueles que vão trazer recursos ou vão ter recursos capturados aí pelo judiciário para pagar essa conta? Esses casos se assemelham muito por conta disso. Doutor, é estranho que essa descoberta da dívida tenha sido tão rápida, né? O novo CEO estava no cargo há menos de 10 dias. É provável que o problema já fosse conhecido? Essa é mais uma questão que a gente não consegue, e realmente aí é uma situação muito estranha, né? É o que se costuma chamar de jabuti na árvore, né? Várias pessoas passando pela empresa durante esses 7 anos, que é o que se imagina, né, como início do problema, passaram pela companhia e não identificaram isso de uma forma tão célere. Imaginar que com 10 dias isso apareceu, ainda que com indicação de gestores aí que não concordavam com essa prática, nos parece muito rápido, né, muito célere demais. É uma discussão que ainda, eu acho que vai ter novos capítulos, mas realmente é de se estranhar que na virada de presidência, na entrada de um presidente, você tenha num período tão curto um rombo tão grande, né, descoberto e levado principalmente como foi levado a público, né? Existem aí algumas questões aí que foram discutidas no início do processo, que foi a notícia dada para parte dos credores. Veja, é uma companhia de capital aberto. Uma companhia de capital aberto precisa informar todos os seus credores simultaneamente, né? Um evento desse porte. Então, num primeiro momento, uma notificação voltada para um público, vamos colocar, qualificado, né, de credores e acionistas da empresa, para posteriormente isso chegar a todos os credores. Já foi uma situação bastante estranha. E principalmente a forma, né, a rapidez com que isso chegou numa pessoa que tinha acabado de chegar ao cargo, né? E a Americanas está preparando aí um pedido de recuperação judicial, né? Qual deve ser o próximo passo aí na tentativa de salvar a empresa? Na verdade, o que vai acontecer agora é a elaboração de um plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação judicial, ele vai trazer as condições de pagamento a credores, né? Ali, a empresa vai colocar a sua capacidade de pagamento, vai apontar para os seus credores como ela conseguirá se recuperar, indicando quanto vai ser pago. E isso, por exemplo, pode implicar em redução do crédito devido, em parcelamento do crédito devido, em conversão da dívida em ações. Existem alguns formatos que são admitidos pela lei para que a empresa pague os seus credores. Esse é o próximo passo, e aí você tem, num segundo momento, os credores da companhia, aí, trabalhistas, aqueles credores sem garantia, credores com garantia, identificando se aquele plano é válido, se aquilo faz sentido como resposta ao pagamento da dívida e, eventualmente,
apresentando ali um plano alternativo, que hoje, conforme modificações da lei, acabou se tornando um expediente mais possível, o que não acontecia muito no passado. Então, um credor, por exemplo, de grande porte, pode trazer ali uma proposta diferente da proposta apresentada pela companhia, e aquela proposta acaba sendo a proposta aprovada pelos credores. Serrão? Diante de escândalos de tanta magnitude, o senhor avalia que pode ocorrer aí, pipoquem inéditas ações contra essas empresas de auditoria, que é quem deveriam resguardar efetivamente os investidores e até as próprias empresas desse tipo de problema? Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Acionistas minoritários vão buscar o ressarcimento dos seus prejuízos, os causadores desse problema vão ser buscados. A questão é entender, dentre os responsáveis, aqueles que efetivamente terão bolso para responder por essas dívidas. E é por isso que o fogo fica muito concentrado nos 3 principais acionistas. O tempo, né, lógico, de participação na companhia também é um indicador, mas é muito provável que exista aí um volume bastante significativo de ações buscando o ressarcimento desse prejuízo. E o que se sabe aí dos executivos das Americanas que venderam milhões de reais em ações da empresa antes que o escândalo viesse à tona? Isso, na verdade, já está sendo apurado pela CVM. Já existem, salvo engano, 3 processos administrativos que foram iniciados na semana passada. Essa questão de insider information, ela trouxe aí um novo contorno para a discussão, porque, veja, não se trata mais só da questão de fraude, mas também e aproveitamento dessa situação ao longo do tempo, mas também uma ação concentrada pré-notícia do rombo contábil de alguns acionistas. Então, isso vai ser apurado pela CVM e pode ser mais um elemento que venha a confirmar a responsabilidade desses acionistas, dos principais envolvidos aí nessa situação da Americanas. Bom, sobre o escândalo aí das lojas Americanas, a gente conversou com o advogado Edemilson Vicente, que é especialista em recuperação judicial. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Boa tarde, Cláudia Serrano. Foi um prazer falar com vocês.